Oi, turma, tudo bem? Boa semana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Radar Esportivo. Para trazer todas as informações do esporte aqui no portal Galera Mix. Agradecendo você que está no YouTube, muito obrigado pela sua preferência, né? Você que está aí sempre acompanhando a gente, ó, já se inscreve, deixa o seu like aqui no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta aqui com a gente também, manda um vídeo aí para nosso podcast, né? Para quem você quiser, no nosso radar esportivo, né? E claro, moçada do site também, muito obrigado a todos que nos acompanham, a todos que nos dão a audiência. Sejam bem-vindos aqui ao nosso radar esportivo. Muito bem, vamos lá então, porque tivemos jogos esse final de semana e jogos importantes, campeonatos estaduais, muita coisa acontecendo, né? E enfim, o futebol vai rolando com algumas paralisações, né? Mas a gente vai repercutir, portanto, os acontecimentos desse final de semana, né? Vamos lá então, começando pelo Campeonato Catarinense, que teve jogos atrasados, jogos que estavam pendentes e que aconteceram nesse final de semana, né? Que aconteceram aí, fechando assim, né? Todos os clubes agora têm 3 jogos, né? Então nós temos 3 rodadas completas do Campeonato Catarinense, 3 rodadas então realizadas. E a expectativa é de que a partir do próximo final de semana, dia 20, teremos aí o retorno, né, do Campeonato Catarinense com os jogos da 4ª rodada. O Joinville venceu o Metropolitano, né? O Joinville vencendo mais uma na competição. Resultado importante para o Jack, né? Jack fazendo o início de campeonato interessante, né? O Jack está aí fazendo uma boa competição, né? Pelo menos nesse início de campeonato. O Metropolitano até agora não ganhou de ninguém, não venceu nenhuma, né? Lembrando também que nós tivemos no domingo, né? Jogo no domingo, tivemos aí Criciúma e Chapecoense e Criciúma. A Chape venceu 1-0, gol do Perotti. A Chape com sub-23, né? Com um time misto, na verdade, não. A Chape não está com o time titular, está se preparando aí para retornar, né? Tem uma temporada, a Chape vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano 2021. E nós teremos, portanto, né? Tivemos essas 3 rodadas completadas. E a Chape líder, com 100% de aproveitamento. A Chape tem 9 pontos. A Chapecoense vem com 9 pontos. Até agora são 3 jogos e 3 vitórias do Verdão do Oeste. O Criciúma, né, que foi adversário da Chape nesse domingo, acabou ficando com 1 ponto. Né, é o lanterna da competição, não venceu até agora, 3 jogos, não tem nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas, né? Então, situação preocupante do Criciúma, apesar que tem campeonato ainda, mas são 11 rodadas, não tem retorno, e o Criciúma precisa reagir, né? O trabalho do Emerson Maria precisa engrenar, isso aqui é importante. A gente vai aguardar agora, enfim, por enquanto não houve mudança significativa, né? Enfim, devido à situação da crise sanitária que o Estado atravessa, se bem como todo o Brasil, né? O Campeonato Catarinense tem a perspectiva de voltar dia 20, né, 21. E né, alguns municípios já sinalizam liberação, como Criciúma, por exemplo, que pode liberar jogos. Se nem todos os municípios liberarem, né, mas poderemos ter jogos aí que serão transferidos de estádio, né? Os clubes
eles vão mandar os seus jogos em outros municípios, em outros estádios, né? Até porque não há torcida, os jogos são sem público. Então essa é a expectativa que se tem para o Campeonato Catarinense, que está aí e que tem, nesse momento, 3 rodadas completadas. Até se tinha uma expectativa com relação à questão da decisão judicial, que até agora não teve um grande impacto. A decisão judicial não determinou aí lockdown. Enfim, nós estamos, né, por enquanto não houve um impacto no futebol. É lógico, gente, que as coisas são muito dinâmicas. Nós estamos gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, então pode ser que, evidentemente, mudanças possam acontecer durante essa semana que a gente tem aí no campeonato catarinense, né? E, enfim, no futebol de um modo geral. Mas essa é a expectativa. Essa é a expectativa. Temos alguns outros estaduais também acontecendo, né? O próprio Paulista, que também está com questão de paralisação, vamos ver se vai para Minas, não vai. Né? Enfim, Campeonato Paulista sendo disputado em Minas. É o que temos para hoje, né? Mas é a possibilidade aí. Enfim, tivemos alguns jogos, né? O Palmeiras venceu a Ferroviária, né? 2-0. Corinthians 1-0 em cima do São Caetano. Também o São Paulo, né? Que acabou perdendo aí o seu confronto. São Paulo perdeu na rodada. E também nós tivemos o Santos vencendo o Ituano, né? O Santos venceu o Ituano, portanto, 2-1 na Vila Belmiro. Então agora tem que se aguardar o que é que vai acontecer com relação ao campeonato paulista. Aliás, teve polêmica no próprio Corinthians, né? O médico que o doutor Ivan Grava, né, que é filho do Dr. Joaquim Grava, acabou pedindo demissão. Houve divergências com relação ao protocolo, parece que não foi muito seguido, e toda essa confusão que está aí, né? Toda essa problemática que nós tivemos aí, o médico acabou pedindo demissão, né? Um dos principais aí médicos do Corinthians, enfim, devido a essa polêmica, né? Aliás, tivemos também pelo Campeonato Carioca, né? O Vasco empatando com o Nova Iguaçu, Botafogo e Bangu também ficaram no empate, 0-0, e no Fla-Flu, Flamengo, né, que entrou em campo com o Sub-23, acabou perdendo para o Fluminense, né? 1-0. E, enfim, o Campeonato Carioca também rolando, os estaduais acontecendo, e, claro, meio a essa situação toda que a gente está vivendo no Brasil, né? No Brasil. Bom, vamos aqui falar da Copa do Brasil, porque nós teremos Copa do Brasil e os times catarinenses entrarão em campo. Os times catarinenses entrarão em campo. Figueirense, Avaí, Criciúma, Brusque e Joinville são os catarinenses que entrarão em campo nesta semana, todos eles jogando fora de casa, né? Porque são melhores ranqueados. Todo mundo aqui empatando passa para a próxima fase. Inclusive tem possibilidade de termos Figueirense e Avaí na Copa do Brasil, né, na próxima fase, caso os dois times sigam adiante, sigam para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas vamos aos confrontos. O Brusque pega o Retrô no Recife, né, na Arena Pernambuco. O Brusque vai jogar fora de casa. E, repito, empate para o Bruscão já basta, né? Esse jogo aí
na quarta-feira. Temos também Marília e Criciúma. Criciúma vai jogar também fora de casa, joga por um empate. No Rio Grande do Sul, Santa Cruz e Joinville. Santa Cruz e Joinville jogam também, se enfrentam pela Copa do Brasil. E na quinta-feira, os dois times da capital entram em campo. O Palmas, né? O Palmas recebe o Avaí. O Avaí, na verdade, esse jogo, o Palmas é do Tocantins, é o mandante, só que, devido à situação da Covid, o estado do Tocantins proibiu a realização de jogos de futebol. Portanto, esse jogo vai acontecer em BH, em Belo Horizonte, na Arena Independência. Palmas e Avaí na próxima quinta-feira. Então, próxima quinta-feira teremos aí a bola rolando para Palmas e Avaí. É um confronto importante. O Avaí, obviamente, é favorito. E vencendo é uma grana que vai receber, mais de 600 mil reais, né? Então, é um dinheiro importante. Os clubes precisam, né? E, enfim, o Avaí, portanto, encara o Palmas. Encara o Palmas, portanto, na próxima quinta-feira, repito, em Belo Horizonte. O jogo na Arena Independência. Jogo importante. O Avaí joga por um empate. O Avaí, qualquer empate interessa, porque o Avaí, como é melhor ranqueado, passaria, né, com um resultado de igualdade para a próxima fase. Então, boa sorte ao Avaí. Que o Avaí consiga fazer um bom jogo. Mas que não jogue simplesmente para empatar, né? Vencer é importante também começar bem nessa Copa do Brasil, e a gente tem essa expectativa com relação ao Avaí. O Figueirense joga no estado do Paraná contra o Cascavel, né? O Figueirense encara o Cascavel na quinta-feira também. A bola rola no estado do Paraná. E o Figueirense também, a mesma situação, vai jogar por um empate, né? Joga por um empate, qualquer empate já serve para ele, já está de bom tamanho. Figueirense que, enfim, também tem aí essa possibilidade de ganhar esse dinheiro. Então é um jogo muito importante para o Figueirense fazer um bom resultado dentro de campo. É um time que está se construindo, que está se encontrando, né? Mas é importante que o Figueirense faça um grande resultado, que o Figueirense tenha, enfim, a competência para trazer a classificação para a próxima fase. E tudo isso diante de um bastidor muito complicado, muito conturbado, porque o Figueirense, como nós havíamos conversado no último Radar Esportivo, pediu à Justiça, né, a questão da recuperação judicial. Ocorre que esse pedido foi negado. Portanto, o Poder Judiciário, decisão da Justiça Federal, negou esse pedido impetrado pelos advogados do Figueirense de recuperação judicial, alegando que uma associação não pode pedir a recuperação judicial. Mas a grande questão que estava ali, segundo os defensores, era de que, na verdade, quem juntou-se, evidentemente, a situação, porque você tem uma associação, você tem um clube, mas você tem a SA, a empresa, né, a limitada, que é, na verdade, a parte que o Figueirense está pedindo recuperação judicial. O Figueirense não pediu a recuperação judicial da associação, até porque esta não tem, né, segundo, essa não tem fins lucrativos. Segundo o Figueirense, na verdade, se aplicaria a questão da empresa, da SA, né? Enfim, e a questão dessa recuperação judicial seria a paralisação de novas cobranças, né, que podem atingir o Figueirense. Lembrando, o Figueirense tem uma situação de endividamento muito grave, são mais de 163 milhões de reais, e para um clube que nesse momento está na Série C. Então é uma situação muito complicada e preocupa demais o torcedor do Figueirense,
que está vivendo, evidentemente, uma situação muito complicada, um momento, né, em que a participação da torcida também se faz necessária, e como que o Figueirense vai reverter esse quadro de extrema adversidade, de extrema complexidade, e evidentemente é algo que, se for revertido, se for equacionado, não será em curto prazo, né? A gente está vendo aí muitos clubes passando por esse tipo de situação, Botafogo, Vasco, o Cruzeiro é um exemplo, vive um caos financeiro também, e o Figueirense agora, enfim, já desde essa última década foi desastrosa, e claro, com a empresa, a Elephant, que eu chamo carinhosamente Elefante Branco, né, que veio aqui e todo mundo sabe o que aconteceu, os problemas que o Figueirense está passando, né, devido a essa gestão criminosa que esteve, né, no estádio Orlando Scarpelli. Então vamos ver, nós, repito, estamos gravando na segunda-feira, isso pode ter alguma novidade, algum desdobramento durante a semana. Mas o fato é que o Figueirense tem jogo pela Copa do Brasil e, passando de fase, vai arrecadar aí um dinheiro interessante, né? Claro, para a questão da dívida, não é uma dívida que está em 160 salarial, enfim, o Figueirense também precisando passar de fase aí na Copa do Brasil, tá certo? Nós vamos aqui agora falar dos jogos da pré-Libertadores, jogos de volta. Amanhã o Santos vai à Venezuela encarar o Deportivo Lara pelo segundo jogo da Libertadores, da pré-Libertadores. Lembrando que na primeira partida o Peixe venceu por 2-1 em casa, na Vila Belmiro, e agora joga por qualquer empate para se classificar para a próxima fase. O Santos não fez um grande jogo, o Santos teve dificuldade, e agora vai fora de casa encarar o time da Venezuela, né? O Deportivo Lara, e enfim, o Santos que vai tentar realmente essa classificação para as oitavas de final, né? Tem uma vantagem, mas é uma vantagem que é mínima, e todo cuidado, principalmente em pré-Libertadores, é pouco. Já o Grêmio, após vencer por 6-1 o Ayacucho, tá com a vida ganha, né? Vamos combinar, o Grêmio tá com a vida ganha, o Grêmio deve passar com muita tranquilidade para a próxima fase, já está classificado, somente um desastre, uma coisa épica para que o Grêmio seja eliminado aí da próxima fase da Libertadores. Jogo também na terça-feira, 9h30 da noite, jogo com transmissão do SBT, lembrando que Deportivo Lara e Santos tem transmissão dos canais Fox Sports, tá certo? Vamos aqui repercutir, e aliás não tem como não repercutir em tantas questões que são levantadas com relação à permanência do futebol ou não, e aí alguns episódios acontecem e mostram às vezes a falta de cuidado, de compromisso, e o seu Gabigol pisou na bola, né? Primeiro que o lugar que ele foi, né, não é... Primeiro que não ele foi num cassino, né? Independente de pandemia ou não, é ilegal, um cassino clandestino, né? Segundo que nesse momento de pandemia, lá em São Paulo, as coisas a fase lá está na fase mais restritiva. Então, o comércio, enfim, todo mundo fechado no final de semana. E aí o seu Gabigol vai lá com o MC, né? MC Gui, que foi junto com ele, e os amigos, enfim, e foram até esse cassino. Segundo ele queria sair para jantar. Bom, primeiro que os restaurantes
como, né, a fase é restritiva, os restaurantes não estavam ou não poderiam atender de forma presencial. Então ele não poderia sair para jantar, né? Mas ele foi até esse cassino, disse que jantou, enfim, que cardápio que não tinha nesse, né? Enfim, nesse cassino. Ele disse que não sabia que era um cassino, que achava que ia jantar, né? Na boa, Gabigol, é constrangedor isso, né? Tudo bem, admite que errou. Ele é um ídolo do Flamengo, não tenha dúvida, é um jogador importantíssimo, é um jogador fundamental para esse time do Flamengo, mas pisou na bola e deveria sim ser multado no bolso. Deveria sim ser multado no bolso. Aí o Flamengo me trata como assunto pessoal. Isso mostra a condução, né? E o que penso do Flamengo, o que penso do sanitária, né? As coisas que o Flamengo apoiou. O Flamengo, inclusive, apoiou a direção do Flamengo a volta do público. A volta do público nos estádios. Justo no pior momento. Porque alguns dias atrás, a discussão no Rio de Janeiro, com FERJ e Flamengo, né? O Flamengo, de novo, tentando, né, a capitanear esse processo de botar público no estádio. Então não é surpreendente essa postura do Flamengo com relação a esse processo de crise sanitária. Não é, mas é lamentável. É lamentável que o Gabigol não vai ser punido. E se ele for infectado? E aí? E se daqui uma semana aparecerem sintomas? Porque ele se reapresentou, o Flamengo voltou de férias nessa segunda. Então, o Gabigol errou, feio, pisou na bola feio, foi irresponsável, foi uma situação constrangedora. Agora, o pior disso tudo é o Flamengo. É lamentável o que o Flamengo vem fazendo. É lamentável, né? Comprou essa briga com o próprio governo federal, se aliou, justamente para quê? Para colocar público no estádio. Para que o futebol voltasse. O Flamengo, no ano passado, liderou a volta do futebol. O Flamengo, enfim, o Flamengo não parece ter nenhuma preocupação. Mas é um assunto pessoal. É um assunto pessoal mesmo? É tão pessoal assim? Que irresponsabilidade da direção do Flamengo. E eu estou criticando a direção do Flamengo por muitas situações já desde o ano passado, né? Foi campeão, foi, tem seus méritos, tem, mas não dá para ficar aqui, né, batendo palminha para comportamentos de dirigentes flamenguistas que são inadequados. Inadequados e irresponsáveis. Então, Flamengo, se tiver um surto amanhã, que eu espero de verdade que não vai ter, que não aconteça, mas quando o jogador toma esse tipo de atitude, ele assume um risco, e o Flamengo, ao não punir, também assume um risco. Não venham, né, fazer cobranças a quem se preparou, a quem cumpriu o protocolo. Não venham. Como já fizeram no ano passado. É lógico, tem a questão do bom senso, tem. Né? Teve aquela questão lá com o Palmeiras, que o jogo deveria ter sido adiado, sim. Mas com que moral o Flamengo pede isso? Com que moral a direção, não a instituição Flamengo, mas a direção do Flamengo tem, né?
Nesse assunto, pandemia, o mesmo que eu tenho de visão nos dois olhos. Na questão sensorial, é claro. Nada. Irresponsabilidade do Gabigol, mas pior, é a famosa passada de pano que o Flamengo teve com relação ao jogador. Lembrando aqui também, que coisa maluca esse sequestro aí dos jogadores do PSG, né, rapaz? Do Marquinhos e do Di Maria, que negócio maluco que aconteceu. Tudo bem, não está bem na competição, mas durante o jogo, os jogadores tiveram famílias aí sequestradas, inclusive o zagueiro brasileiro Marquinhos e o meia argentino Di Maria. Que loucura, rapaz. Estamos vivendo um tempo maluco mesmo, hein? Rapaz, é complicado. Pelo amor de Deus, que essa moda não pegue. Lembrando também o falecimento, né, do volante Gilmar Fubá, ídolo do Corinthians, vítima de câncer aos 45 anos também. Mas uma perda para o futebol. Lamentável, né? Enfim, nem sempre as notícias são leves, mas aqui no Radar Esportivo a gente trata com a seriedade que elas merecem. Muito obrigado a você que nos acompanhou, pelo carinho, pela audiência. Peço para que você se inscreva no canal do Portal Galera Mix, ative o sininho, deixe o seu like, comenta aqui, interage com a gente no Radar Esportivo, compartilha, manda para quem você quiser. Manda para quem você quiser aí, está interagindo, acompanhando o nosso programa. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao Portal Galera Mix, moçada do site também. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha e, claro, a gente estará de volta aí, né, na próxima sexta-feira aqui com o Radar Esportivo, tá bom? Muito obrigado a todos, ótima semana e se tá na rede, é gol!